Às vezes, a vida nos coloca em encruzilhadas tão cruéis que qualquer caminho escolhido deixa uma ferida. A minha começou em uma noite fria, em um hospital simples no interior. Eu era jovem, mal tinha saído da adolescência e segurava nos braços um milagre minúsculo, de olhos curiosos e um choro que parecia a melodia mais triste do mundo. Ela era minha aurora, meu raio de sol em meio a uma tempestade que assolava minha vida. Mas a verdade é que eu não tinha como oferecer a ela o futuro que ela merecia. Eu era sozinha no mundo. Meus pais se foram cedo, e a família que restava não tinha condições de me ajudar. Aquele tempo era difícil, o trabalho escasso, e a fome apertava. Olhava para aquele rostinho delicado e sentia um nó na garganta. Como eu ia protegê-la da falta? Como ia garantir que ela tivesse um teto, comida, educação? Meu coração sangrava só de pensar no futuro que eu, sem recursos, poderia oferecer a ela. Um futuro de privações, talvez de sofrimento. E o amor? O amor de mãe era imenso. Justamente por isso, a ideia de vê-la passar necessidade me dilacerava. Durante a gravidez, eu sonhava com uma vida simples, mais digna ao lado da minha filha. Imaginava ensinando-a a ler, a cozinhar, a amar a natureza, mas a realidade era um tapa na cara a cada dia. Eu mal conseguia me manter, quanto mais uma criança. A assistente social do hospital foi a primeira a mencionar a adoção. No início, a ideia me pareceu um absurdo, uma facada no peito. Como eu poderia entregar meu próprio sangue, minha própria carne para outros criarem? Era como arrancar um pedaço de mim mesma. Passei noites em claro, embalando minha pequena Aurora, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Eu a apertava contra o meu peito, sentindo o calor do seu corpinho, o cheiro doce da sua pele, e pensava que nada no mundo poderia me fazer deixá-la. Mas então, a razão voltava a gritar mais alto que a emoção. Eu precisava ser honesta comigo mesma. Meu amor não bastava para suprir as necessidades básicas dela. Egoísmo seria mantê-la em uma vida de incertezas, quando havia famílias amorosas com condições de oferecer a ela um futuro brilhante. A decisão foi a mais dolorosa da minha vida. Uma dor que me acompanha até hoje, como uma sombra constante. Escolhi uma família que parecia carinhosa, que prometeu amá-la e cuidar dela como se fosse sua própria filha. A despedida foi um rasgar da alma. Entreguei-a nos braços daquela senhora, sentindo meu coração se despedaçar a cada centímetro que ela se afastava. O choro silencioso da minha filha ecoou em meus ouvidos por anos. Eu me virei e saí, com a promessa de que em um dia, quando minha vida estivesse mais estável, eu a procuraria. Aquela promessa era a âncora que me impedia de afundar completamente na dor. Naquele momento, a necessidade falou mais alto que o meu amor de mãe. Foi um ato de desespero, de sacrifício. Eu a entreguei para que ela pudesse ter uma vida melhor, mesmo que essa vida fosse sem mim. Mas o vazio que ela deixou foi imenso. Um buraco no meu peito que nada jamais conseguiu preencher. A partir daquele dia, minha vida ganhou um único propósito: encontrá-la novamente. Encontrar a minha Aurora. Os primeiros anos após a partida da Aurora foram de uma solidão avassaladora. Eu trabalhava duro, em qualquer emprego que aparecesse, juntando cada centavo com a esperança de um dia ter condições de procurá-la. Morava em um quarto pequeno, mas cada cantinho era cheio de lembranças dela. A mantinha de tricô que eu mesma fiz, a pequena pulseira que ela usou no hospital. Eu as guardava como se fossem relíquias sagradas, os únicos laços físicos que me ligavam à minha filha. Eu me agarrava à vaga lembrança do rosto da família que a adotou, às poucas informações que a assistente social pôde me dar. Era como procurar uma agulha em um palheiro, mas a chama da esperança nunca se apagou completamente.
A cada criança que eu via na rua, meu coração palpitava. Será que era ela? Será que aqueles olhos eram os mesmos que me olharam com tanta inocência naquela noite fria? Comecei a pesquisar sobre adoção, sobre os direitos das mães biológicas. Naquela época não havia muitas informações disponíveis, e o processo parecia cercado de mistério e sigilo. Mas eu não desisti. Escrevi cartas para órgãos de adoção, para hospitais, para qualquer lugar que pudesse me dar alguma pista. Muitas vezes recebia respostas negativas ou simplesmente não recebia resposta alguma. A burocracia parecia um muro intransponível, feito para me manter afastada da minha filha. Com o passar dos anos, a tecnologia começou a avançar. A internet abriu novas possibilidades de busca. Passei horas navegando em sites de genealogia, em fóruns de adoção, tentando encontrar algum rastro da minha Aurora. Aprendi a usar as ferramentas de busca, a cruzar informações, agarrando-me a qualquer fio de esperança que surgisse. Cada nome, cada data, cada pequena coincidência era investigada com fervor. Eu guardava uma foto dela, a única que consegui tirar no hospital. Uma foto em preto e branco, já desbotada pelo tempo, mas que eu conhecia cada detalhe. O formato dos olhos, o desenho da boca, a penugem escura na cabeça. Carregava essa foto comigo para todos os lugares, mostrando-a para quem quisesse ouvir minha história, na vã esperança de que alguém a reconhecesse. Às vezes, a desesperança batia forte. A ideia de que ela poderia estar em qualquer lugar do Brasil, ou até mesmo em outro país, me fazia sentir-me auge e impotente. Mas então, eu me lembrava do seu choro, do calor do seu corpo em meus braços e a força voltava. Eu precisava continuar, por ela, porque eu nunca a esqueci, nem por um único dia. Meus amigos e a pouca família que eu tinha me apoiavam como podiam, mas eu sentia que ninguém compreendia a intensidade da minha busca. Era uma obsessão, um anseio constante que moldava cada aspecto da minha vida. Eu evitava me apegar muito a outras coisas, como se qualquer outra felicidade fosse uma traição ao meu compromisso de encontrar minha filha. Os anos se transformaram em décadas, e a menina Aurora se tornou uma mulher. Eu imaginava como ela seria, que profissão teria escolhido, se seria feliz. Será que ela pensava em mim? Será que ela sabia que tinha uma mãe biológica que a amava e nunca a esqueceu? Essas perguntas eram como agulhas fincadas no meu coração, girando incessantemente. A busca se tornou parte de mim, uma extensão da minha própria identidade. Eu não era apenas Aurora, a senhora que trabalhava como costureira. Eu era Aurora, a mãe que procurava sua filha perdida. E essa busca, por mais dolorosa que fosse, era também a minha forma de manter viva a lembrança daquele amor puro e incondicional que floresceu naquela noite fria. Com a popularização da internet e das redes sociais, uma nova onda de esperança surgiu. Criei perfis online, participei de grupos de mães que procuravam seus filhos, compartilhei minha história incontáveis vezes. A cada nova curtida, a cada comentário, meu coração palpitava com a possibilidade de uma pista. Recebi muitas mensagens, algumas com informações vagas, outras com histórias emocionantes de reencontros. Investiguei cada uma delas com cuidado, seguindo cada fio que parecia promissor. Houve momentos de intensa expectativa, quando uma foto ou um detalhe parecia se encaixar, mas, invariavelmente, a esperança se desfazia, deixando em seu lugar uma tristeza profunda, mas também uma renovada determinação. Lembro-me de uma vez, uma jovem com o mesmo nome da minha filha e uma história de adoção parecida entrou em contato comigo. Conversamos por semanas, trocamos fotos, havia tantas coincidências que eu comecei a acreditar que finalmente a havia encontrado. Marcamos um encontro. A ansiedade me consumia nos dias que antecederam, mas, ao vê-la, soube na hora que não era ela. A semelhança nos detalhes era impressionante, mas faltava aquele brilho nos olhos, aquela conexão inexplicável que uma mãe sente. Essas falsas esperanças eram como ondas que me levavam ao alto para depois me julgarem com força contra a areia. Mas eu aprendi a me levantar a cada queda, a sacudir a poeira e a seguir em frente. A dor da decepção era grande, mas a esperança de um reencontro ainda era maior.
A tecnologia também trouxe consigo novas ferramentas de busca, como bancos de dados de DNA e sites especializados em reunir famílias separadas pela adoção. Fiz meu cadastro em vários deles, compartilhei meu DNA, na esperança de que, em algum lugar do mundo, o DNA da minha Aurora também estivesse lá, esperando para se conectar. A espera era angustiante. A cada notificação no meu e-mail, meu coração disparava. Será que era a notícia que eu tanto esperava? Será que finalmente o nome da minha filha apareceria na tela? Mas o tempo passava, e as notificações traziam apenas outras histórias, outros casos, outras esperanças. Em meio a essa busca moderna, também encontrei apoio em outras mães que passaram pela mesma dor. Compartilhamos nossas histórias, nossos medos, nossas esperanças. Criamos uma rede de apoio, um laço invisível que nos unia na busca por nossos filhos perdidos. Saber que eu não estava sozinha nessa jornada me dava forças para continuar. Apesar dos avanços da tecnologia, a barreira do sigilo da adoção ainda era muito grande. Muitas vezes, as informações que eu precisava estavam protegidas por leis, dificultando ainda mais o meu trabalho de detetive. Mas eu não me deixava abater. Cada obstáculo era apenas mais um desafio a ser superado. A busca pela minha filha se tornou uma maratona de vida, uma corrida longa e exaustiva, com momentos de euforia e de desespero, mas com um único objetivo final: reencontrar o pedaço de mim que foi embora há tantos anos. E eu sabia, no fundo do meu coração, que enquanto eu tivesse forças para procurar, a esperança de um reencontro permaneceria viva. Depois de tantos anos de busca, de tantas tentativas, houve momentos em que pensei em desistir. A idade pesava, as energias diminuíam e a ideia de não encontrá-la nunca mais se tornava cada vez mais real. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um pequeno eco do passado ressoou em minha vida presente, reacendendo a chama da esperança de uma forma que eu jamais imaginei. Recebi uma mensagem em uma das redes sociais. Uma mulher com um nome familiar, que mencionava ter sido adotada há muitos anos e que tinha poucas informações sobre sua mãe biológica. Meu coração começou a bater forte. Analisei o perfil dela com cuidado, olhei as fotos, li suas publicações. Havia algo ali. Uma vaga semelhança, uma sensação inexplicável que me dizia que talvez, apenas talvez, fosse ela. Aguardei alguns dias antes de responder, tentando controlar a ansiedade que me consumia. Quando finalmente tomei coragem, enviei uma mensagem cautelosa, perguntando sobre sua história, sobre a época em que foi adotada, sobre qualquer detalhe que pudesse confirmar ou descartar minhas suspeitas. A troca de mensagens que se seguiu foi intensa, emocionante. Cada nova informação, cada pequena coincidência aumentava a minha esperança. Descobrimos que fomos separadas no mesmo hospital, na mesma época. Que as poucas informações que ela tinha sobre sua mãe biológica coincidiam com a minha história. Ainda havia um longo caminho a percorrer, exames de DNA a serem feitos para confirmar o parentesco. Mas pela primeira vez em décadas, eu senti que estava perto, muito perto de encontrar minha Aurora. A possibilidade de finalmente abraçá-la, de olhar em seus olhos e dizer: "Eu nunca te esqueci", era quase palpável. A espera pelos resultados do DNA foi torturante, uma mistura de excitação e medo. E então, o dia chegou. O dia em que recebi a ligação com a confirmação. Sim, era ela. Aquela mulher que eu havia encontrado nas redes sociais era a minha filha, a minha pequena Aurora, que eu precisei entregar há tantos anos. As palavras me faltam para descrever a emoção daquele momento. Foi como se o tempo tivesse parado, como se todas as lágrimas derramadas ao longo dos anos se transformassem em uma alegria pura e avassaladora. Finalmente, depois de uma vida inteira de busca, eu a havia encontrado. Nosso primeiro encontro foi carregado de emoção, de abraços apertados, de lágrimas de alegria. Olhei para o rosto dela, agora uma mulher adulta,
e reconheci os traços daquela bebê que eu segurei nos braços naquela noite fria. Ela era linda, forte e tinha um brilho nos olhos que me lembrou o sol que eu tanto esperava ver novamente. Ainda estamos construindo nossa relação, descobrindo uma outra depois de tantos anos separadas. Há um passado a ser compartilhado, histórias a serem contadas, um laço materno a ser reconstruído, mas a alegria de tê-la encontrado supera qualquer dificuldade. Essa é a prova de que o amor de mãe é eterno, que a esperança nunca deve morrer e que mesmo nas encruzilhadas mais dolorosas da vida, um reencontro é sempre possível. A minha Aurora voltou para o meu céu e o eco daquele choro silencioso da maternidade interrompida finalmente se transformou na melodia suave de um amor reencontrado.